pedra sua rede, joga sua rede, mão. Por vezes tem muitos peixes no mar da ilusão. Não temais, pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em vos dar o reino, tal qual estou. Estou
Amanheceu, bom dia, chegamos, estamos juntos outra vez, pela infinita graça e misericórdia de Deus. Ouvimos este hino, Tal Qual Estou, que nós lemos em São Lucas, no capítulo 12, verso 32. Não temais, pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em vos dar seu reino. Foi Jesus quem disse isso. A igreja verdadeira de Jesus aqui na terra, de acordo com São Mateus capítulo 16, quando Jesus travou aquele diálogo com Pedro, o apóstolo, disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então existe na terra uma igreja que Jesus chamou de minha. Ele não a denominou, não citou nenhum nome para esta igreja, mas disse a minha igreja. E aqui nessa escritura ele diz: não temais, pequeno rebanho. E a igreja, portanto, de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, não é grande, nunca foi. Nunca foi uma igreja de âmbito nacional ou mundial, né? Mas sempre foi um pequeno rebanho, em todas as eras, nas eras em Apocalipse, no capítulo 3 e 4, nós encontramos isso. Tens lá algumas pessoas, em cada era teve um pequeno número, um remanescente. Então é importante nós lembrarmos disso, que a igreja da mensagem, esta igreja que Jesus chamou de minha, é bem pequena em quantidade. Ela não é grande em quantidade. Em todas as cidades sempre é um pequeno rebanho. Uma pequena igreja, sempre igrejas simples, humildes, como na manjedoura, ou como a manjedoura. Agora, a grandeza da igreja não é quantidade, então, é qualidade. Essa é a grandeza da igreja, qualidade. Ontem nós tivemos uma mensagem muito boa de quinta-feira com o pastor Edio, ele falando sobre um com Deus é maioria, pequeno número, lembrando de Elias, né? Elias lá com os profetas de Baal, ele era sozinho, mas um com Deus é maioria. Então nós não nos preocupamos por sermos um pequeno rebanho, por sermos uma igreja pequena. A nossa igreja aqui em Anápolis é uma igreja pequena, não é grande, muito pequena em número, em quantidade. Mas ela é grande na qualidade. Ela é maioria porque sempre foi assim. Na mensagem A Influência de um Homem sobre Outro, nós meditamos nisto agora recentemente com a igreja. Olhem em que consiste a grandeza da igreja. O profeta diz assim: nosso ensinamento correto. Veja bem, nosso ensinamento correto. Já completando 50 anos, no próximo ano já completam 50 anos que nós estamos ensinando a mesma coisa, nunca fugimos. Não tem como fugir se nós vamos pregar a Bíblia e a mensagem. Fugir como? Porque nós não pregamos teorias, doutrinas diversas. Nós pregamos a Bíblia e a mensagem.
Nós não temos nenhum outro livro a não ser a Bíblia, diz o profeta. Nós não temos nenhum líder a não ser o Espírito Santo, nenhum outro livro a não ser a Bíblia. As mensagens e a revelação ou são a revelação da Bíblia. Então já vai para 50 anos que nós estamos ensinando o que é correto. Nunca fugimos. Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Nós recebemos do Senhor o ensinamento correto em relação à música, em relação à ordem da igreja, em relação à doutrina, em relação à Santa Ceia, em relação a tudo. Nunca fugimos 1 milímetro desse ensinamento correto que o profeta diz aqui nesta mensagem. Aí ele diz assim: diga a coisa correta, faça a coisa correta. Note, diga a coisa correta, faça a coisa correta, pense a coisa correta. Sempre esteja pensando correto. E eu tenho um pequeno lema. E nós também devemos fazer desse lema o nosso lema. O nosso lema não pode ser outro. Se tivermos outro lema, estamos errados. Mas, se o nosso ensinamento é a Bíblia, é a mensagem, então nós temos o mesmo lema. Faça o correto, esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto, esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. Note que coisa, hein? Faça o correto. Esse é o seu dever para com Deus, não para com a família, para com a sociedade. Porque se você for pensar em fazer o que é correto, dando satisfação à sociedade, fazer correto em relação à sociedade, em relação à família, em relação aos amigos, você vai estar completamente errado em relação a Deus. Faça o correto, irmã. Faça o correto, irmão. Faça o correto, esposa. Faça o correto, marido. Faça o correto, filhos. Faça o correto, adolescentes. Para quê? Queridos adolescentes, mocinhos, mocinhas aí dos seus 12, 11, 10, 11, 12, 14, 15, 16, adolescência. Não é regra que o adolescente tem que dar trabalho para os pais. Tem que dar trabalho na igreja. É o diabo que põe isso na mente dos adolescentes. O adolescente não tem que ser rebelde, não. O adolescente não tem que resistir os pais, resistir à mãe, odiar os pais. Quando os pais ensinam você a fazer o correto. Seus pais te ensinam a fazer o correto, você vai odiar seus pais? Se seus pais te ensinam a fazer o correto em relação a celular, em relação ao que você vê em celular, em computador, jogos, filmes, você vai odiar seu pai, vai odiar sua mãe? Como é que você vai querer sair bem na vida com isso? Faça o correto, adolescente, em relação, esse é o seu dever para com Deus, não com seus coleguinhas de escola, seus colegas na rua. Se você for fazer o que é correto com eles, você vai fazer o quê? Não, eu tenho que fazer a mesma coisa que meus amigos fazem. Eu tenho que fazer a mesma coisa que as minhas amigas fazem. Eu tenho que fazer a mesma coisa que a minha família faz. Eu tenho que fazer a mesma coisa que a sociedade faz. Meu Deus, nós vamos desagradar muito a Deus. Nós vamos viver o tempo todo desagradando a Deus.
faça o correto. Tenha medo de fazer o correto, não. Deus é responsável. Se nós, pastores, estamos fazendo o que é correto em relação à Bíblia, em relação à mensagem, pode deixar que o resultado é com Deus. Não é conosco, não. Não tenha medo de fazer o correto, pastor, companheiro. Se eu estou fazendo o que é correto de acordo com a Bíblia, se eu estou fazendo o correto de acordo com a mensagem, ora, esse é o nosso dever para com Deus. Pense o correto, esse é o seu dever para consigo mesmo, para com a sua consciência. Como que fica a consciência de uma pessoa pensando o errado, pensando coisas erradas, pensando em coisas erradas? Agora, se fazendo o correto, pensando o correto, agindo o correto, estamos fadados a sair-se bem, então vamos pensar o contrário. Se estamos fazendo, dizendo, diga a coisa correta. Se estamos dizendo coisas incorretas, coisas erradas, fazendo coisas erradas, e assim por diante, pensando coisas erradas, aqui está dizendo, fazendo e pensando. A pessoa que só diz coisas erradas, só faz coisas erradas, só pensa coisas erradas e quer sair bem na vida. Como, moça, você vai sair bem na vida com isso? Como, rapaz, você vai sair bem com isso? Como, pastor, você vai sair bem com isso? Digo isso para mim mesmo. Mas, dizendo, fazendo e pensando o correto, esse é o nosso dever para com Deus, o nosso dever para com a nossa consciência. Eu não posso pecar contra a minha consciência. Eu não posso resistir à minha consciência. Eu tenho que ter paz com Deus. A pessoa que resiste à sua consciência não tem paz com Deus. E nós precisamos desta paz. Então nós estamos fadados a sairmos bem em tudo na vida. Pode deixar que tudo vai dar certo. O resultado é com Deus. O resultado é com Deus. Amém. Maravilhosa essa meditação desse dia, desse culto devocional de todos os dias. Com isso nós estamos preparados para enfrentarmos a jornada da vida durante este dia. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esta meditação. Tal qual estou, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença. Graças a Deus por estarmos juntos, mais uma vez, com todas as famílias aqui em Anápolis que estão sob os nossos cuidados. E além disto, há outras famílias e outras cidades têm seus pastores, suas igrejas, mas mesmo assim assistem, são abençoados. Todos sejam realmente abençoados com mais esta porção da Tua palavra. Abençoados com a cura divina, Senhor. Cura os que estão doentes, liberta, ó Pai, os que estão oprimidos. E que a bênção desta palavra esteja na vida de cada pessoa. Nós oramos que esse dia seja um dia de bênçãos para todos nós. Livra-nos, ó Pai, de todos os males deste dia e que a mão do Senhor seja favorável a cada um de nós.
Fica conosco, nós pedimos a bênção do Senhor, a bênção da tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até nos vermos outra vez. Um grande abraço.